Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Bora para mais uma aula. Não desanima não, gente, não desanima não. Estamos na reta final, a gente vai conseguir. Então lava o rostinho, toma o seu lanche, o seu almoço bem reforçado, lava o rostinho, fica bem acordado para nós fazermos a correção dos exercícios e iniciarmos a leitura do capítulo 3, ok? Então bora lá, gente. Foco, foco, foco. A gente está acabando. Não vamos desistir. Colégio Quiteto, Itaquaquecetuba, unidade 3, capítulo 2, as relações e os seres vivos, turma quinto ano, data dia 9/11/2020. Hoje faremos a correção dos exercícios das páginas 40 a 50, ok? Então, exercícios que estão entre a página 40 a página 50, será feita a correção. Bom, galerinha, vamos fazer as nossas correções dos exercícios passados na última semana de outubro, porque semana passada foi feriado, correto? Então, nós não tivemos videoaula. Então, nós vamos fazer a correção dos exercícios solicitado no dia 26 de outubro, tá bom? Então, abre a apostila de vocês na página 40. Página 40 vem mostrando um texto aonde foi solicitado que você faça a leitura para conseguir resolver os exercícios abaixo. E tem vem falando sobre o texto extra, roubo na natureza. Então, está querendo dizer que alguns animais estão roubando. Então, temos aqui um pássaro que se alimenta de alguns frutos e esses passarinhos comem os frutos e carregam pequenas sementes de um lugar para outro. Mas alguns pesquisadores descobriram que as cutias também estão trabalhando nesse processo, né, na dispersão dessas sementes ali, principalmente de árvores tropicais. Então, vamos conhecer um pouquinho como essas cutias trabalham. Então, elas transportam semente que cai pela boca, mas em vez de comê-las, elas enterram em outro lugar. Então, ela coloca na boca, as que caem, elas enterram. Elas precisam salvar a maioria de suas sementes enterradas para na época mais seca. Então, elas vão guardando essas sementes para futuramente ingeri-las, né? Quando não há frutos maduros. Agora, quando a gente observa, tem algumas cutias que são danadas, né? Elas roubam sementes enterradas por outras, então, uma roubando uma da outra. Então, usam aparelhos de rastreamento, né? A estrutura dela, né? Focinho, entre outras estruturas, rastreiam aonde foi colocada essas sementes. E aí elas conseguem descobrir e conseguem fazer a retirada dessas sementes, ok? Então, existem outros roedores que fazem a dispersão da semente também, desse tipo de palmeira descrito no texto. Isso é mais um motivo para preservar essas espécies. Então, a caça, né, o transporte desses animais tem um fator negativo. Transporte, eu digo no transporte de clandestino, né? Pegar esses animais nativos, selvagens e colocar para venda. Isso atrapalha muito a sobrevivência da floresta, né? As plantas precisam desses animais para espalharem as suas sementes. Então, na letra A, o texto cita duas relações harmônicas. Escreva abaixo quais são essas relações. Então, quais são? Temos
Uma dessas relações é entre os pássaros e as árvores, onde os pássaros vão comer esses frutos e vão o quê? Liberar essa semente em outro lugar. Então, pois eles se alimentam de seus frutos e ajudam a espalhar as sementes. É um tipo de relação harmônica e é um tipo de relação de comensalismo ou protocooperação? Pensa aí, aproveita e coloca a resposta. É um tipo de relação harmônica, aonde temos a protocooperação, onde esse pássaro pode se alimentar de outras árvores também, outros frutos. Neste caso, ele está se alimentando especificamente dessa palmeira, aonde um acaba ajudando o outro. A árvore usa o passarinho, né? Acaba sendo beneficiada pelo passarinho, aonde vai liberar as suas sementes em lugares mais distantes, e o passarinho se alimenta dos frutos dela. Show? Outra relação entre as cutias e as árvores. Então, primeiro temos os pássaros e as árvores, e depois temos as cutias e as árvores. Elas enterram as sementes que poderão dar origem às novas árvores em locais mais distantes também. Então, as duas são relações de protocooperação, aonde a cutia vai se alimentar dessas sementes posteriormente, em período de seca, quando não tem frutos, e as árvores, caso uma dessas sementes a cutia não se alimente, pode germinar e virar uma outra árvore também. Letra B. Identifique no texto uma relação desarmônica. Faça a descrição dela e dê um nome. Então, lembrando, gente, o que é o nome? É a descrição ali dos diferentes tipos de relação desarmônica. Então, qual é a relação desarmônica que encontramos? É a relação entre as cutias, aonde entre elas, uma acaba roubando a semente da outra. Então, qual é o tipo de relação desarmônica? Cuidado que isso cai na prova. É o tipo de competição, porque uma está competindo pela semente da outra, roubando essas sementes, ok? Questão C. De acordo com o texto, quais são os animais que devem ser preservados, além das cutias, porque são importantes para a dispersão de semente? De acordo com o texto, nós temos outros roedores também, que ajudam, trabalham em conjunto com as cutias para dispersar essas sementes, né? Então, um acaba ajudando o outro. Não é só a cutia que espalha as sementes dessas árvores, mas outros roedores também, ok? Questão na próxima página. Página 45. Vamos lá. A yucca, que é essa árvore aqui, é polinizada por uma mariposa, que também coloca seus ovos na planta. Letra A relação entre a yucca e a mariposa é uma relação harmônica ou desarmônica? Se uma está ajudando a outra, gente, só presta atenção. Então, é uma relação harmônica. E qual é o tipo de relação? É uma relação de protocooperação. A mariposa ela pode ficar parada em qualquer outro tipo de árvore. Então, elas não são obrigatoriamente uma dependente da outra, ok? Então, é uma ação de protocooperação, onde as duas tiram vantagens uma da outra, né? Em prol de uma auxiliar a outra, ok? Mas não tem necessidade de ficar unidas. Quando a gente repara aqui no urubu, nosso querido urubu, vou reduzir aqui a imagem, temos aqui o urubu, ele se alimenta dos restos e lixo em decomposição, gente. O urubu ele não é decompositor, ele é carniceiro, ele é um consumidor que está comendo algo que já está em processo de decomposição feito pelos fungos e as bactérias, deixados pelo homem, porém sem causar nenhum mal a ele. Então, ele tem uma resistência muito forte. A relação entre o urubu e o homem é uma relação harmônica ou desarmônica? É uma relação harmônica. Por quê? Se a gente joga um lixo, quem vai fazer a função de sumir com esse lixo, limpar e tudo mais? Quem é? É o urubu.
Então, é uma relação harmônica. A gente está tirando o benefício dele estar comendo lixo. E qual é o tipo? É uma relação de comensalismo. Eu joguei fora o meu lixo, principalmente orgânico, não está fazendo nenhum mal para mim, né? Não estou tendo nenhuma relação comigo, né? E o urubu ele pode fazer o uso desse lixo. Então, é uma relação de comensalismo, onde eu não fui afetada com a interferência do urubu ao comer o meu lixo, ok? Descendo mais um pouquinho, exercício 3. As fotos abaixo mostram algumas formas de competição que ocorrem entre os animais. Observe e diga qual é o recurso pelo qual eles estão competindo, gente. Competindo. Então, presta atenção. Dica para prova. Então, temos aqui um monte de patinhos. O que eles estão fazendo? Eles estão se alimentando. Mas cada um tem a sua comida ali, bonitinho, pratinho? Não. Então, tá todo mundo um em cima do outro para ver quem come primeiro. Então, eles estão competindo alimento, ok? Então, é uma relação desarmônica do tipo de competição. Temos aqui esses dois pássaros dançando. E, ao dançar, eles estão exibindo a sua dança, né, para conquistar a fêmea. Também é um tipo de competição, só que é uma competição para reprodução. Quem ganhar, fica com a fêmea. Beleza? Questão 4. As relações mostradas na questão anterior são harmônicas ou desarmônicas? São todas relações desarmônicas. Desarmônicas. Pois apenas um dos participantes ou alguns poucos serão beneficiados e outros estarão em desvantagem. Desarmônica, sempre um vai aparecer em desvantagem, ok? Questão 5, presta atenção, gente, presta atenção. Temos aqui um texto falando um pouco sobre o que é um desequilíbrio no ambiente. Nós temos aqui duas cadeias alimentares. O que é cadeia alimentar, turminha? Cadeia alimentar é quando somente um indivíduo servirá de alimento para outro indivíduo. Quando temos mais indivíduos se alimentando de um só, nós vamos formar uma teia alimentar, ramificando. Isso a gente já viu nos capítulos anteriores, ok? Então, temos aqui duas teias alimentares, né? Ah, professora, mas são animais iguais. Calma, vamos prestar atenção. Nós temos aqui gramas da mesma espécie, temos um preá, um coelho, a cobra e outra cobra também da mesma espécie. Beleza? Então, abaixo vem descrevendo uma situação onde essas cobras, através de um vírus, acabaram morrendo e desequilibrando todo esse ecossistema, ok? Porque estava tudo bonitinho. Indivíduos de lebre e de preá estavam sendo controladas pelas cobras, elas acabavam se alimentando, então estava tudo na medida. Vamos responder as questões abaixo. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. De acordo com o texto, o que o preá e as lebres tinham em comum? Vamos voltar lá. O que eles têm em comum, gente? Presta atenção. O que eles estão se alimentando? Eles estão se alimentando que da mesma grama, ok? São gramas iguais, mesma espécie de grama. E o preá, tanto a lebre, estão se alimentando da mesma grama. Então, é isso que você tem que colocar ali. Você pode até colocar também, porque não está escrito aqui, você pode até se referir ao mesmo predador. Então, o que eles têm em comum? Apresentam o mesmo predador, que é o quê? A mesma cobra. Pode colocar também essa resposta. Letra B. Por que não falta alimento para os preás e para as lebres? Porque a quantidade de indivíduos desses seres está sendo controlada. Porque a cobra está predando, está se alimentando. Então, não tem um número grande de indivíduos de preás e nem de lebres, ok? Então, deixa eu descer aqui um pouco para visualizar melhor a resposta. Então, porque o número de indivíduos eram controlados pelas cobras que se alimentaram de
ambos, ok? E o que causou a morte das cobras? Isso tudo é interpretação de texto, gente. Se você não sabe a resposta, você tem que voltar ao texto, fazer a leitura e descobrir o que aconteceu, ok? Então, o que causou a morte das cobras? Uma doença causada por vírus. Continuando aqui na letra D, o texto afirma que houve um desequilíbrio quando muitas cobras morreram. De acordo com o que aconteceu, explique como isso ocorreu. Lembra que estava tudo organizado, equilibrado, aonde a grama serviria de alimento para o preá e para a lebre, e a lebre e o preá serviria de alimento para a cobra. Estava tudo certo, tudo organizado. Quando retiramos um indivíduo dessa cadeia alimentar, nós acabamos aumentando, principalmente se for um predador, nós vamos aumentar a quantidade de indivíduos da sua presa. Quem é a presa aqui nesse texto? É o preá e também a lebre. Consequentemente, vai reduzir a quantidade de gramas, porque vai crescer muitas lebres, não vai ter nada para controlar a quantidade de indivíduos que estão nascendo, porque não tem ninguém para predar esses animais. Consequentemente, vai fazer o quê? Acabar o alimento para esses animais, porque eles comem grama. Então, com a morte das cobras, as populações de preás e lebres aumentam muito e começou a faltar alimento, pois a quantidade de grama não era suficiente. Continuando, galerinha, vamos lá. Questão E. O desequilíbrio que ocorreu no ambiente provocou relações harmônicas ou desarmônicas? Gente, quando falamos de desequilíbrio, obviamente acontecerá uma relação desarmônica, onde terá vários representantes, vários indivíduos em excesso desses animais que pode se tornar pragas para aquela grama, para aquele vegetal que ele se alimenta, ok? Pois não haveria, e consequentemente não haveria alimento suficiente para eles, ok? Porque muita gente para pouco alimento. As cadeias ilustradas podem formar uma teia alimentar? Explique. Sim, as duas não estão comendo a mesma grama, então eu posso fazer uma setinha ligando a grama com o preá, e também juntamente com a lebre. E esses dois animais não servem de alimento para um tipo de cobra ali na imagem? Então, eu posso fazer somente no caso, duas setas que vão em direção a somente uma figura deste animal. Então, sim, a grama serve de alimento para mais de uma espécie, consequentemente formando uma teia alimentar, servindo de alimento para o preá e para a lebre. E esses animais são alimentos para uma cobra. Então, estamos cruzando essa cadeia, formando uma teia alimentar, ok? Continuando aqui na página 49, nós temos um texto que vem falando o seguinte: quem não gosta de ler histórias? Algumas dessas nos mostram as relações que ocorrem na natureza, como a que temos abaixo. Leia com atenção antes de responder as perguntas abaixo. Então, temos a história falando um pouco sobre a relação ecológica entre a anta e o jabuti. Após a leitura desse texto, vamos responder as questões abaixo. Letra A. A relação estabelecida entre o jabuti e a anta é harmônica ou desarmônica? Extrai do texto uma frase que justifique essa resposta. Então, é uma relação desarmônica, onde temos duas frases que podem sugerir essa relação, aonde temos o seguinte:
Você não sabe que todas as frutas dessas árvores são minhas? Sai daqui, vai embora. Então, eles estão competindo pelas frutas das árvores. Temos outra frase, aonde vem falando o seguinte: mas a anta não estava para muita prosa, queria todas as frutas e acabou-se. Então, indica que a anta queria pegar tudo do jabuti. Então, as duas estavam em competição na mesma árvore, ok? Letra B. Como se chama a relação ecológica mostrada no texto? É uma relação desarmônica do tipo de competição entre a anta e o jabuti, ok? De acordo com o texto, podemos afirmar que o jabuti e a anta pertencem à mesma cadeia ou à mesma teia alimentar? Isso é um pouquinho difícil, né? A gente vai explicar. Então, podemos afirmar que elas pertencem à mesma teia alimentar. Por que a mesma teia? Porque as duas, elas estão se alimentando da mesma árvore, ok? Igual o exemplo do exercício anterior, do preá e da lebre. Todas estão comendo a mesma planta, a mesma grama. Então, aqui nesse texto, não é uma cadeia alimentar, é uma teia, porque os dois animais se alimentam de um mesmo vegetal. Eles não pertencem à mesma cadeia, pois uma cadeia tem um único indivíduo servido de alimento para outro, em sequência. Aqui temos ramificações, consequentemente não é uma cadeia, e sim uma teia alimentar. Isso você precisa ficar gravado, compreender corretamente, porque no sexto ano nós vamos aplicar e aprofundar mais sobre as teias e cadeias alimentares. Questão D. A continuação do texto relacionado para o exercício também fala sobre a onça. Mesmo sem ter lido o restante da história, mas pensando no que aprendemos sobre as relações ecológicas, escreva abaixo qual seria o papel da onça na cadeia alimentar narrada. Então, a onça é um animal predador. Então, consequentemente, ela pode se alimentar tanto de jabuti como também de anta, controlando a quantidade de indivíduos desses animais, ok? Bom, turminha, para fazermos a atividade para essa semana, vocês irão fazer a leitura do capítulo 3 da unidade 3, cada um no seu lugar, e deverá fazer essa leitura, né, para a próxima aula. Essa semana como é semana de prova, então não teremos conteúdo novo. Teremos conteúdo novo a partir de semana que vem. Então, nós vamos acelerar o conteúdo, então preciso que vocês façam a leitura do capítulo, para quando fizermos a explicação, vocês já estejam familiarizados do que irá ser discutido, do que irá ser explicado, tá bom? Então, fica com Deus, turminha, um beijão e tchau, tchau. Até a próxima. Boa prova!